Shalom Lekulam, hoje nós teremos este shiur, que é a parte 3 do estudo sobre a Elohut, a divindade do Mashiach, segundo antigas fontes judaicas. É muito importante que você tenha assistido a parte 1 e a parte 2, pois hoje nós estamos dando continuidade, então você precisa estar muito firme em sua mente dos conceitos que já foram apresentados. No último shiur, nós estudamos que o Eterno se manifesta de diversas formas. E o Tanar utiliza as expressões pai, filho e mãe para designar o Eterno. Eu até expliquei, porque muitas pessoas sempre associam o Eterno sendo chamado de Pai, Avinu Sheba Shamayim, Pai Nosso que está nos céus. Não obstante, o Tanar também possui uma passagem em que o Eterno é chamado de mãe. Ele é comparado a uma mãe que consola os seus filhos. Então, de acordo com o Tanar, as primeiras escrituras, a Bíblia hebraica, o Eterno, ora é chamado de pai, nós estudamos isso, ora ele é chamado de mãe, e mãe aí significa Aruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, o Espírito Santo. Então a mãe é esse Espírito de Santidade, Ruach HaKodesh, ou conhecido também como Shekhinah. Tanto a expressão Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade, quanto a expressão Shekhinah, que significa presença divina, ambas estas expressões são femininas, Shekhinah e Ruach HaKodesh. Por isso que a mãe, que obviamente é uma imagem feminina, está associada a Shekhinah e a Ruach HaKodesh. Então, nós estudamos que o Eterno no Tanar é chamado de mãe, é chamado de pai, e também há uma menção ao filho. Obviamente, foi explicado, e eu volto a ressaltar, que o Eterno ele não possui sexo. Então, chamá-lo de pai, Pai Nosso, Pai Celestial, ou chamá-lo de mãe, isso são expressões metafóricas, alegóricas, pois, em verdade, o Eterno não é mãe e nem pai, ele não tem sexo. Nós vimos ainda que o pai, o filho e a mãe não são três eternos, mas sim são três manifestações do mesmo Elohim. E estudou-se ainda que o pai, o filho e a mãe são chamados pela Kabbalah de três colunas ou de três pilares. Então, pai, mãe e filho são três colunas ou três pilares, e isto é uma referência clara e inequívoca à tríplice emanação do Eterno. Então, se você tiver um caderno, uma folha de papel, você pode até fazer isso, que vai te ajudar a visualizar, a entender. Você poderia colocar à direita uma coluna, desenhar uma coluna à direita, poderia desenhar à esquerda uma outra coluna e no meio fazer uma terceira coluna. Eu vou ler daqui a pouco o Zohar, mas a coluna do meio, a coluna da direita é a coluna do pai. A coluna da esquerda é a coluna da mãe. E a coluna do meio é a coluna do filho. Eu vou ler já o Zohar, mas estas três colunas são três manifestações do Eterno. O pai à direita, a mãe à esquerda
e o filho no meio. Porque, de acordo com o Zohar, o filho é o pilar, a coluna do meio da divindade. E o Zohar chama este pilar do meio de o filho de Yah, Ben Yah, o filho de Yah, o filho do Eterno, o filho de Hashem. Então, o Zohar chama essa coluna do meio de Ben Yah, o filho de Yah, o filho do Eterno. E o Zohar descreve os três pilares, as três colunas da divindade da seguinte forma. Bem, eu vou ler aqui a passagem. Abrem-se aspas. Então Elohim disse, o texto em hebraico diz, Vaiomer Elohim yehi or vaihi or, que haja luz, e houve luz. Isso está em Gênesis 1.3. E Gênesis 1.4 diz, e Elohim viu que a luz era boa. Então o Zohar, ele começa citando Gênesis capítulo 1, verso 3 e também o verso 4, e esses textos dizem que haja luz e houve luz. E depois afirma que Elohim viu que a luz era boa. Agora percebam só, no Passuk terceiro, Gimel, Gênesis capítulo 1, verso 3, a palavra luz, or, em hebraico, essa palavra aparece duas vezes. O texto em hebraico diz, Vaiomer Elohim, yehi or, vaihi or. Então, a palavra or, luz, aparece duas vezes. E daí vem o Zohar e faz a seguinte pergunta. Abrem-se aspas. Por que é necessário repetir a palavra luz neste versículo, que é o de Gênesis 1, verso 3? Então, Gênesis 1, verso 3, a palavra luz, or, aparece duas vezes e o Zohar vem e faz essa pergunta, por que a palavra é repetida duas vezes? E daí o Zohar prossegue, abrem-se aspas. A resposta é que a primeira luz se refere à luz primordial que está à direita e está destinada ao fim dos dias, enquanto a segunda luz se refere à esquerda, que emana da direita. Então, o Zohar está dizendo que existe uma luz que está na direita, que é a coluna da direita, uma luz que está à esquerda, que é a coluna da esquerda. Porém, o Zohar vai falar agora, que eu vou ler para vocês, que está na coluna do, que está na coluna do, que está na coluna do meio. E daí diz o Zohar, citando Gênesis, Bereshit, capítulo 1, verso 4. Então, vou continuar lendo o Zohar. As próximas palavras, e Elohim viu que a luz era boa, Gênesis 1.4, referem-se ao pilar, à coluna que, estando no meio, caminho entre eles, une ambos os lados. E, portanto, quando a unidade dos três, direita, esquerda e meio, estava completa, isto era bom, uma vez que não poderia haver nenhuma conclusão até que o terceiro tenha aparecido para remover a contenda entre a direita e a esquerda. Como está escrito, e Elohim Elohim fez a separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, verso 4. Este é o pilar do meio, Kitov, que era bom. Este pilar do meio jogou luz acima e abaixo, e em todos os lados, em virtude do Eterno, o nome que abrange todos os lados. Isso está no Zohar, Zohar 1.3,
3.16b. Então esse texto está dizendo, vejam, que existe, Gênesis capítulo 1, verso 3, há uma menção 2 vezes a palavra or, a palavra luz. A primeira luz está na coluna da direita. A segunda luz está na coluna da esquerda. E por sua vez, já no verso 4 de Gênesis capítulo 1, o verso 4 fala novamente a palavra or, fala novamente a palavra luz. Então há uma terceira luz, e essa terceira luz está na coluna do meio. Ela é o pilar do meio. E nós vimos que o pilar do meio é identificado como sendo o Filho de Iá, o Filho do Eterno. Então eu tenho à direita o Pai, que é uma luz. À esquerda a Mãe, a Ruach, o Espírito, que é uma segunda luz. E no meio eu tenho Ben-Iá, o filho de Iá, o filho está no meio, ele é a terceira luz. Repetindo, o Zohar, ele extraiu este pensamento de Gênesis capítulo 1, versos 3 e 4, porque se você analisar o verso 3 e o verso 4, você verá que a palavra or, que a palavra luz, ela aparece 3 vezes. Então, Pai, Mãe e Filho estão em 3 colunas. Eles são 3 luzes. E de acordo com o Zohar, essas 3 luzes não são 3 pessoas diferentes, mas são o mesmo Eterno. São 3 manifestações do mesmo Eterno. E um ponto que eu gostaria de ressaltar é que essa tríplice manifestação também é conhecida no judaísmo como trindade cabalística. Vejam, existe a trindade da Igreja Católica. E muitas pessoas têm tanto horror à Igreja Católica que não percebem que também existe uma espécie de trindade trindade no judaísmo. Isso é muito importante. O judaísmo rejeita a doutrina cristã da trindade. Todavia, existe uma outra espécie de trindade de acordo com o judaísmo. Então, eu estou falando isso com muita tranquilidade, muita calma, porque tem gente que estuda pouco e fica achando que tudo que é tipo de trindade é do mal, toda trindade é pagã. Não, existe sim a trindade católica, a trindade cristã, que é contrária às escrituras. Não obstante, existe uma trindade dentro da Cabalá que ela não é pagã, ela não está errada, porque a trindade judaico-cabalística diz que o Eterno é um só ser, mas ele se manifesta de maneira plural, inclusive de maneira tríplice. E é por isso que o Zohar, nós vimos ainda há pouco, falou daquelas 3 luzes, a coluna da direita, a coluna da esquerda e a coluna do meio, que são 3 luzes. E o erudito judeu Gershon Scholem, ele é um grande cabalista, e ele vai falar sobre estas 3 luzes do Eterno. E ele diz o seguinte, abrem-se aspas, estas 3 luzes formam uma espécie de trindade cabalística que antecede a emanação das 10 sefirot. Na terminologia da Cabalá,
estas três luzes são chamadas de Tzartzarot, esplendores, e elas são pensadas como raízes das três Sefirot superiores em conformidade com os 13 atributos de Deus. Não é de surpreender que cristãos mais tarde descobriram uma alusão à sua própria doutrina da Trindade nesta teoria, apesar de não conter nenhuma das pessoais hipóstases características da Trindade cristã. Fecham-se aspas. Isso está na obra Kabbalah, páginas 95 e 96. Então aqui, o autor, Gershon Scholem, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as três luzes do Eterno formam uma espécie de trindade cabalística, uma trindade judaica, que antecede a emanação das Sefirot, de acordo com a Kabbalah. Porém, esta trindade cabalística judaica, ela não contém as pessoais hipóstases da trindade cristã. Por quê? Porque a trindade cristã, que está errada, a trindade cristã diz que o Eterno é três pessoas diferentes. E a trindade cabalística não diz isso. A doutrina cabalística diz que o Eterno é um. O Eterno é uma pessoa só. Então, o judaísmo diz que o Eterno é uma pessoa, mas se manifesta de diversas maneiras, inclusive com três luzes, três emanações principais. E isso não tem nada a ver com o Eterno ser três pessoas, tal como diz o cristianismo. Então, disto nós divergimos dos cristãos, porque os cristãos dizem que o Eterno ele é três pessoas diferentes, e nós dizemos que isso é loucura, isto é politeísmo, isto está errado. O Eterno é uma pessoa só que se manifesta de diversas maneiras. Eu estou falando isso para destacar que existe sim uma trindade dentro do judaísmo, mas essa trindade não tem nada a ver com a trindade cristã. Para provar isso que eu estou falando, eu cito a Jewish Encyclopedia, a enciclopédia judaica, e ela diz o seguinte no verbete Trinity, abrem-se aspas: a Kabbalah, por outro lado, especialmente o Zohar, a sua obra fundamental, era muito menos hostil ao dogma da Trindade, já que, por suas especulações sobre o Pai, o Filho e o Espírito, se desenvolveu uma nova trindade. Então aqui a enciclopédia judaica está dizendo que dentro da Kabbalah judaica o Zohar fala no Pai, fala no Filho e também fala no Espírito. Isso aqui é enciclopédia judaica, gente. Não é enciclopédia cristã, não. A enciclopédia judaica afirma com todas as letras que dentro da Kabbalah judaica, dentro do Zohar, há menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E isso é uma nova trindade. Por que uma nova? Porque a trindade cristã, ela é diferente disso que eu estou falando. Porque a trindade cristã diz que o Eterno é três pessoas e a trindade judaica não diz isso. O Eterno é uma pessoa apenas. Cito ainda o rabino Avraham Abulafia, que viveu entre 1240 a 1291. Ele foi um famosíssimo rabino cabalista e ele desenvolveu
uma doutrina da Trindade à luz do judaísmo cabalista. Então, ele fundamentou. Esse rabino não cria em Yeshua, ele não era cristão, ele era um rabino ortodoxo, um dos rabinos mais famosos da Idade Média, e ele escreveu sobre Trindade, não sobre a Trindade cristã, mas ele desenvolveu toda uma teoria de acordo com o judaísmo, uma teoria pela qual o Eterno é uma pessoa, mas o Eterno se manifesta de forma tríplice. Então, gente, eu estou citando o rabino Avraham Abulafia, mas que isto fique registrado. O sistema cabalista trinitário que ele desenvolveu é diferente da Trindade católica. Para não ficar apenas nas minhas palavras, eu vou dar o conceito de Trindade católica à luz do Webster Dictionary, do dicionário Webster, de 1913. Eu vou citar o conceito de Trindade cristã, Trindade católica, e eu vou mostrar por que a Trindade católica está errada. Então, o conceito de Trindade cristã é o seguinte, abrem-se aspas. Trindade cristã, a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma divindade, de modo que os 3 são um só Deus quanto à substância, mas 3 pessoas quanto à individualidade. Então, esse é o conceito da Trindade cristã, ou seja, são 3 pessoas. E isso, para nós judeus, isso é um absurdo. Isto é paganismo, isto é politeísmo, porque o Eterno não é 3 pessoas. O Eterno é uma pessoa apenas. E qual é o conceito da Trindade judaico-cabalística? Os cabalistas que falam em Trindade, eles dão um outro conceito. O conceito é esse. Trindade judaico-cabalística. O Eterno é uma pessoa só, mas ele se manifesta de forma tríplice. Tal como diz o Zohar. Pai, mãe e filho, ou seja, 3 esplendores, ou tzartzarot, 3 pilares, ou 3 degraus. Então, existe sim uma trindade judaico-cabalística, mas ela é totalmente diversa da trindade cristã. Eu conto uma história lá de uma aula que eu assisti em uma yeshiva em Israel. É uma coisa muito interessante. Uma yeshiva ortodoxa. O rabino estava dando aula e ele falou exatamente isso. Ele estava lendo um texto em hebraico e ele lia e fazia uma tradução. E uma hora ele leu um texto cabalista em que o Eterno é chamado de Ima, de mãe. E daí os alunos, né, todo mundo lá ortodoxo, ficou admirado. Chegou para o rabino, rabino, mas o Eterno está sendo chamado de mãe? Isso é muito estranho. E daí o rabino falou, olha, isso não é de se estranhar. E daí ele pegou textos cabalistas e mostrou o seguinte, olha, gente, disse o rabino ortodoxo, o Eterno às vezes é chamado pela Cabalá de mãe. Às vezes o Eterno é chamado pela Cabalá de pai. E às vezes o Eterno é chamado pela Cabalá de filho. Ou seja, o Eterno é chamado de pai, de mãe ou de filho. Ou seja, o Eterno ele se apresenta de levantou a mão e perguntou o seguinte, levantou a mão e perguntou o seguinte, levantou a mão e perguntou o seguinte, um talmide perguntou, Rabino, Rabino, isso parece muito com a doutrina Trindade, isso parece muito com a doutrina católica da Trindade, isso parece muito. Aí sabe o que o rabino ortodoxo respondeu?
ele respondeu o seguinte: ora, ele respondeu rindo, ele disse rindo, ora, até isso os católicos copiaram da gente e depois deturparam. Vejam, um rabino ortodoxo dizendo que a Igreja Católica copiou e deturpou um conceito judaico. Então vejam, o rabino aí admitiu claramente que existe uma emanação tríplice do Eterno, sim. Como disse Gershon Scholem, uma emanação tríplice que antecede as 10 manifestações das Sefirot. Então, o rabino ortodoxo endossou, atestou que existe uma emanação tríplice, sim, e que a Igreja Católica pegou isto, deturpou, alterou e aí promoveu a doutrina pagã da Trindade. Bem, prosseguindo o nosso estudo, agora nós vamos para o Sefer Tehillim, para o livro de Salmos, o Salmo 110, um salmo importantíssimo. Abram aí no Salmo 110 e eu quero me concentrar no verso 1 e no verso 5. O verso 1 diz: Neun Adonai Ladoni Shev Limini. Disse o Eterno ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Então, o Pasuk Aleph, o primeiro verso, Salmo 110, verso 1, o primeiro verso faz uma menção ao Eterno. O texto em hebraico está aí, Yud-He Vav-He, fala em Eterno. O Eterno disse a quem? Lá Adoni, ao meu Senhor. Então, a segunda figura que aparece aí é o meu Senhor. Então, há uma menção ao Eterno que disse ao meu Senhor. E o verso 5 começa assim: Adonai al Yemincha, meu Senhor à tua direita. Aparece aí no verso 5 uma referência ao meu Senhor. Então percebam, o verso 1 falou que o Eterno disse ao meu Senhor. Então aparece aí meu Senhor. O verso 5 também fala em meu Senhor. E quem é este meu Senhor? Quem é esta pessoa? Quem é esta figura? Se você pegar o Targum do Salmo 110, verso 5, está escrito Sherinte de Adonai al Yemincha. A presença do Eterno está à tua direita. Isso é o Targum do Salmo 110, verso 5. Então aí o Targum está dizendo que o meu Senhor é a presença do Eterno. Então, tanto o Senhor, o Targum é do verso 5, que diz que o meu Senhor é a presença do Eterno. Mas já que a cláusula meu Senhor aparece também no verso 1, então eu concluo facilmente que o meu Senhor, do verso 1, é a presença do Eterno. E o meu Senhor, do verso 5, também é a presença do Eterno. Logo, o verso 1, ele pode ser decodificado da seguinte maneira: disse o Eterno, a presença do Eterno. 2 pontos. Assenta-te à minha direita. Então, vejam, Haverim, o verso 1, eu extraio a conclusão que o Eterno, ele está dizendo para o meu Senhor, e este meu Senhor é a própria presença do Eterno. Repetindo que isso é muito importante. A expressão meu Senhor, que aparece no verso 1 e no verso 5,
essa expressão significa a presença do Eterno, de acordo com o Targum do Salmo 110, verso 5. Então, você pode aí anotar na sua Bíblia que meu Senhor é igual à presença do Eterno. E vejam, tanto o Midrash Terrilim quanto o Midrash Rabbah e o Midrash Terrilim, ambos afirmam que o Salmo 110 é um salmo messiânico. Então, eles afirmam que o texto está se referindo ao Mashiach. Logo, o meu Senhor, nós vimos que é a presença do Eterno. E se isso é uma alusão ao Mashiach, então a presença do Senhor, do Eterno, a presença do Eterno é o Mashiach. Você pode fazer uma equação. Meu Senhor é igual à presença do Eterno, que é igual ao Mashiach. Então o Mashiach, ele é a própria presença do Eterno. Ele é uma manifestação do Eterno. E a presença do Eterno é a própria Shekhinah. Por isso que o rabino ortodoxo Isaac Lichtenstein, que eu citei na primeira parte desse estudo, ele chama Yeshua Hamashiach de Shekhinah. Yeshua é a presença do Eterno. Repetindo, o meu Senhor, do verso 1 e do verso 5, é a presença do Eterno, e a presença do Eterno é o Mashiach. Por quê? Porque tanto o Midrash Terrilim quanto o Midrash Rabbah afirmam que o Salmo 110 é um salmo messiânico. E esta é a interpretação correta dos judeus que passaram a crer em Yeshua. Eu tenho a obra Mikraot Gedolot e ela contém a opinião de Radak, e Radak ele explica que os discípulos de Yeshua assim interpretavam o Salmo 110:1. Eles interpretavam o Salmo 110:1 da seguinte maneira, abrem-se aspas, a palavra do Eterno ao Eterno, fecham-se aspas. Então Radak, obviamente, ele não cria em Yeshua e ele discordava dessa posição. Ele discordou e rebateu. Mas ele afirma que quem cria em Yeshua HaMashiach interpretava o Salmo 110, verso 1, do seguinte modo, a palavra do Eterno ao Eterno. Então, o meu Senhor seria o próprio Eterno. E, segundo os discípulos de Yeshua, seria uma alusão ao próprio Yeshua. Então, os discípulos de Yeshua diziam a palavra do Eterno ao Eterno. E esse ao Eterno seria o próprio Yeshua HaMashiach. Ou seja, Yeshua HaMashiach seria uma manifestação do Eterno. Vejam, Radak ele não cria nisso, porque ele não creu em Yeshua, mas ao debater com os judeus que criam em Yeshua, ao criticá-los, ele coloca qual era a interpretação dos judeus crentes em Yeshua, e a interpretação dos judeus era essa, que é exatamente isto que eu estou ensinando. Vejam, isso é Radak, isso é uma obra ortodoxa, isso eu tirei da Mikraot Gedolot, que eu tenho. Essa obra foi publicada pela editora Judaica Press nos Estados Unidos, composta de 29 livros. E eu tenho todos os 29 livros para mostrar para quem quiser. Eu tenho aqui em casa essa prova cabal, inequívoca. Então a nossa Beit, ela está aberta, né? Eu leciono no Beit Midrash Binei Or,
Então, a nossa Beit, ela está aberta para provar para qualquer pessoa isso que eu estou falando. É só me avisar com antecedência que eu separo já a citação e mostro para quem quiser. Só uma observação, todas essas citações que eu estou fazendo aqui, eu não tirei da internet não, gente. Eu não estudo pela internet, eu tenho livros. Tudo isso eu tenho livros comprovando tudo que eu estou falando. Eu posso abrir os livros e mostrar passagem por passagem que eu estou analisando. Eu não estudo pela internet, eu estudo por fontes primárias, por livros que atestam e corroboram todo este shiur. Conclusão. O meu Senhor, que está no Salmo 110, versos 1 e 5, este meu Senhor é a presença do Eterno, de acordo com o Targum. Ou seja, o meu Senhor é a presença do Eterno, o meu Senhor é o Eterno. E por isso que os discípulos de Yeshua, de acordo com o Radak, eles aplicavam o Salmo 110, verso 1, dizendo que a palavra do Eterno disse ao Eterno e que Yeshua seria esta segunda referência ao Eterno. E isso que eu estou falando também tem base no Zohar. Eu poderia parar por aqui, mas vamos para o Zohar. O Zohar, ele vai analisar o Salmo 110. E o Salmo 110, de acordo com o Zohar diz o seguinte. Nós já vimos que o Zohar fala que o Eterno se manifesta como Pai, Mãe e Filho, ou seja, 3. O Eterno se manifesta como 3 luzes, Sartzarot, 3 esplendores. O Eterno se manifesta como 3 colunas. E diz o Zohar que o Eterno também se manifesta como sendo 3 degraus. Isso é importante, 3 degraus. Os 3 degraus, as 3 colunas, as 3 luzes, os 3 esplendores, Pai, Mãe e Filho, todos esses 3, de acordo com o Zohar, são 3 manifestações, emanações do Eterno. E aí o que vai acontecer? O Zohar, ao comentar o Salmo 110, verso 1, ele vai dizer o seguinte, que ele diz assim, vou ler, abrem-se aspas. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te na minha direita até que eu faça de teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, o degrau superior do Eterno disse para o degrau de baixo do Eterno, sente-se à minha direita. Fecham-se aspas, isso está em Zohar 1.50b. Então aí, gente, o texto diz, Salmo 110, verso 1, o Senhor disse ao meu Senhor, o Zohar está dizendo que o primeiro Senhor, o tetragrama, o primeiro Senhor seria o degrau superior do Eterno. E o segundo Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor, esse meu Senhor seria o degrau inferior do Eterno. E de acordo com o Zohar, eu vou ler daqui a pouco, estes degraus, eles não são 2 pessoas, mas são 2 manifestações do Eterno. E nós já lemos ainda há pouco, citando o Midrash Rabbah e o Midrash Terlim, que o meu Senhor é o Mashiach. Então, o Mashiach, Salmo 110, verso 1, ele é o meu Senhor, e de acordo com o Zohar, ele é o degrau inferior, o degrau de baixo, e o degrau de baixo, de acordo com o Zohar, é uma manifestação do Eterno. Por que degrau de baixo? Porque o degrau de baixo é aquele que se manifesta no mundo existente. Há um degrau de cima, superior, inacessível aos homens, e há um degrau de baixo, um degrau que se apresenta no mundo existente. E o Zohar fala em 3 degraus.
E diz o Zohar, abrem-se aspas, venha e veja o mistério da palavra Yud-He Vav-He, Adonai, o tetragrama, 2 pontos. Há 3 degraus, cada um existente por si. Apesar disso, eles são um e tão unidos que não se pode separar um do outro. Então, o Zohar fala que o Eterno se manifesta por 3 degraus. Os 3 degraus são um. Eu acabei de ler. O Eterno se manifesta por 3 degraus. Os 3 degraus são um. E o Salmo 110, verso 1, o primeiro Senhor aí é o degrau de cima, e o meu Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor, e o segundo Senhor é o degrau de baixo, e todos esses degraus são emanações do Eterno. E, para você interpretando errado o texto, eu não estou interpretando errado, eu estou interpretando corretamente. Eu cito agora para afiançar e confirmar o que eu estou dizendo, eu cito a opinião do rabino ortodoxo Tzvi Nassi, que foi professor de hebraico da Universidade de Oxford. E depois ele creu em Yeshua HaMashiach. No final de sua vida, ele passou a crer em Yeshua. Esse rabino ortodoxo, um erudito, ao analisar o Salmo 110, à luz do Zohar, ele diz o seguinte: os 3 degraus devem ser entendidos como 3 distintas naturezas de Elohim. Os 3 degraus em Elohim são 3 naturezas unidas em uma. Então esse rabino está dizendo que os 3 degraus são 3 naturezas. E nós já estudamos na aula 1 e na aula 2 que o Eterno possui várias Gaunim. Isso eu também escrevi no livro que eu escrevi, Judaísmo Nazareno, um livro com mais de 600 páginas. O Eterno tem várias Gaunim. Gaunim são essências, naturezas, manifestações. Então esse rabino, Tzvi Nassi, ele escreve que os 3 degraus são 3 naturezas, que são uma só. Elas estão unidas. Por quê? Porque nós já estudamos que o Eterno ele possui várias Gaunim. E isso eu dissertei muito no livro Judaísmo Nazareno. Se você não leu, vale a pena você ler. Destaco, toda a arrecadação do livro, 100% é dedicada a um orfanato. Isso está no site. Eu não ganho nem um centavo com o livro. Eu não ganho nada. 100% vai para o orfanato. Então, quando você compra o livro, você não está comprando um livro. Na verdade, você está fazendo uma tzedakah, uma caridade do valor integral ao orfanato. Prosseguindo. Então, nós vimos que o Eterno se manifesta por 3 degraus, 3 manifestações, 3 luzes, 3 esplendores, Tzatzachot, pai, mãe e filho, que são 3. Tantas vezes o Zohar manifesta o Eterno se manifestando como 3, que o Zohar diz que alegoricamente, ou seja, isso é uma metáfora, isso não é literal, mas o Eterno ele possui 3 cabeças. O Eterno possui 3 cabeças. Ele vai falar do ancião de dias, o Atik, que nós vimos que o ancião ele é o Eterno. Não é? Ele é uma expressão usada no livro de Daniel. O Atik, o ancião, é o Eterno. Nós já estudamos isso. E o Zohar diz que este ancião ele possui 3 cabeças. E repito, essas 3 cabeças elas são metafóricas, alegóricas, porque o Eterno é um. Vou ler a passagem do Zohar. Abrem-se aspas. Isso está no Zohar, volume 3, página 288, Amsterdam Edition. Então está escrito,
Abrem-se aspas. O caminho do justo é uma luz brilhante. Provérbios 4:18. E sobre este relato está escrito: então tu terás prazer no Senhor. Quem é este caminho do qual todos os caminhos derivam de sua luz e sobre o qual as luzes menores dependem? Este é o ancião, Daniel 7:13, o Eterno, a causa de todas as causas. Tudo o que é luz recebe a luz dele e é feito brilhar por meio dele. E ele é a altíssima e secreta luz, que não se pode conhecer. O ancião, o Eterno, o ancião, é revelado com 3 cabeças, que estão unidas em uma. E esta cabeça é exaltada 3 vezes. O ancião é descrito como 3 naturezas, e isto porque as outras luzes que emanam dele estão incluídas nas 3 naturezas. Sim, o ancião é descrito como sendo 2. Daniel 7:13. Ele é a coroa que sobre todos é exaltada. Ele é o chefe do chefe, tão exaltado. Ele não pode ser conhecido perfeitamente. Assim, as outras luzes são 2 que completam um. Sim, é o ancião santo descrito e pleno como sendo um. E ele é um, certamente um. Assim são as outras luzes, unidas e glorificadas em um, porque elas são um. Fecham-se aspas. Tudo isso, gente, eu li ao Zohar. O Zohar está falando que o Eterno possui 3 cabeças, mas ele é um só. E estas 3 cabeças, está escrito, eu vou ler de novo. Estas 3 cabeças, diz o Zohar, que são 3 naturezas do mesmo Eterno. São 3 luzes. Isso é o Zohar que está falando, que o Eterno tem 3 naturezas, 3 luzes. E essas naturezas e luzes, acabou de falar o Zohar, que elas são um só. O Eterno é um, o Eterno não é 3 pessoas. E aqui é legal que o texto do Zohar cita Daniel 7:13, em que aparece o ancião de dias e o filho do homem, que aparentemente são 2 pessoas, mas o Zohar cita dizendo que o ancião é descrito como 2, porém o Zohar prossegue dizendo que na verdade o Eterno é um só. Então, Daniel 7 fala do ancião de dias e do filho do homem. Você pode achar que são 2, mas vem o Zohar e fala que eles não são 2, eles são um. E é por isso que eu vou ler de novo o finalzinho. E é por isso que o Zohar diz, abrem-se aspas, ele é um, certamente um, assim como as outras luzes são unidas e glorificadas em um, porque elas são um. Fecham-se aspas. Então o Zohar está destacando que, apesar de Daniel falar no ancião e falar no filho do homem, ambos são um. E nós já estudamos também na parte 1 desse estudo que é esse pensamento de que o Eterno é um, o ancião e o filho do homem são um. Isso também consta em Mehilta, de Rabi Shimon Bar Yochai, o suposto autor do Zohar. Isso também consta em Mehilta, do Rabino Ismael. Então, isso também consta nestas 2 obras rabínicas. E eu falei, e agora eu vou ler com todas as letras, nós lemos que o Salmo 10 é uma referência ao Mashiach, o Salmo 110, de acordo com o Midrash Terlim. Midrash Terlim diz, abrem-se aspas, o Eterno diz ao meu Senhor,
senta-te à minha direita. Isto é dito para o Mashiach, e em misericórdia o trono será estabelecido. Então, de acordo com o Midrash Terlim, o Salmo 110, verso 1, deve ser interpretado da seguinte maneira: o Eterno disse ao meu Senhor. Quem é este meu Senhor? Diz o Midrash Terlim que este meu Senhor é o Mashiach. É o Mashiach. Mas nós acabamos de ver ainda há pouco que, de acordo com o Targum, isto é uma referência à presença do Eterno, a Shekhinah. Então, o Mashiach é a presença do Eterno, o Mashiach é a Shekhinah, por isso é a presença divina. E é por isso que o Rabino Shaul escreveu na Brit Hadashah, na Nova Aliança, que a plenitude de Elohim habita no Mashiach. O Mashiach é aquele no qual habita a plenitude de Elohim. E eu estava falando que o Salmo 110 se refere ao Mashiach, eu citei o Midrash Teilim, o Rabino Ovadia Sforno também diz que este salmo se refere ao Mashiach. Então, fica patente nas citações acima que eu fiz ainda há pouco, fica claro e contundente que o Eterno é um só, uma pessoa, mas o Eterno possui três naturezas distintas. E estas naturezas são conhecidas como três degraus ou três gaunim, manifestações, essências, naturezas. Sobre o Salmo 110, eu cito ainda o magistério do Rabino Yitzhak Ginsburg. É um rabino ortodoxo e ele, ao analisar o Salmo 110, ele disserta que o sentar-se à direita refere-se a Biná. Biná é uma palavra que significa entendimento, que é uma das 10 sefirot, manifestações do Eterno, de acordo com a Kabbalah. Então a Kabbalah judaica diz que o Eterno ele também possui 10 sefirot, 10 manifestações. E uma destas 10 manifestações é Biná, que significa entendimento. E esse rabino Yitzhak Ginsburg, ele diz o que ao comentar o Salmo 110? Que quem está à direita é Biná, é o entendimento, é uma das sefirot. E ele diz que Biná é Ben-Yah. Ben-Yah significa o filho de Yah, o filho do Eterno. Então o rabino Yitzhak Ginsburg diz que Biná, que é uma das sefirot, Biná é o filho de Yah, é o filho do Eterno, é o filho de Elohim. E ele diz que é o Mashiach. Ele diz que é o Mashiach. Gente, isso é lindo. Um rabino ortodoxo dizendo que Biná é Ben-Yah, é o filho de Yah. Não sei, quem sabe hebraico já captou o que eu estou dizendo. Mas se você não souber, eu vou falar uma coisa que é importante. Por que Biná é Ben-Yah, o filho de Yah? Porque se você escrever a palavra Biná em hebraico, a palavra Ben-Yah, filho de Yah, filho do Eterno, se escreve com as mesmas letras. É só você pegar as letras e inverter a ordem. Pega a palavra Biná em hebraico, você inverte a ordem que você chega à palavra Ben-Yah, o filho de Yah, o filho de Elohim, o filho do Eterno, que diz o rabino Yitzhak Ginsburg, o filho de Elohim é o Mashiach. Então vejam, Biná é uma das sefirot do Eterno, é uma das manifestações do Eterno. Biná é uma das manifestações
do Eterno. Por quê? Porque é uma das 10 Sefirot. Biná é uma das manifestações do Eterno, e Biná é sinônimo de Ben Yah, de o Filho do Eterno, o Filho de Elohim, o Mashiach, diz o rabino Yitzhak Ginsburg. Então, consequentemente, o Mashiach, ele é Biná, ele é entendimento. O Mashiach é Biná, o Mashiach é uma das Sefirot do Eterno, e se Sefirot são manifestações do Eterno, então o Mashiach, ele é uma das Sefirot do Eterno. Vejam, o Mashiach é uma das Sefirot, das Sefirot do Eterno, porque o Mashiach é Biná, ele é Ben Yah, ele é o filho de Elohim, ele é o filho de Yah. É o Mashiach que apresenta o Eterno no mundo existente. E prossegue o rabino Yitzhak Ginsburg. Ele leciona, olhem só agora o que ele vai falar. Apertem os cintos, rabino ortodoxo. Ele vai falar, apertem os cintos, que o Salmo 2, verso 7, e o Salmo 110, versos 3 a 4, tratam do rei Mashiach, que é identificado como o sumo sacerdote que está assentado nos céus, que é o Mashiach. Isso não sou eu que estou dizendo, não. O rabino Yitzhak Ginsburg, ele diz que o Mashiach, ele é um sumo sacerdote celestial. Repito, o rabino ortodoxo Yitzhak Ginsburg diz que o Mashiach é o sumo sacerdote celestial que está assentado nos céus. E daí eu pergunto, se o Mashiach fosse um homem comum, como que ele seria um ser celestial? Aqui ele está dizendo que o Mashiach é um ser celestial. Então, como que o Mashiach seria um homem comum, tal como dizem alguns antimissionários? Em verdade, eu sempre digo, Yeshua foi um homem comum. Tristeza, ele estava na carne humana. Não obstante, eu sempre repito que o Midrash Rabbah diz que o espírito do Mashiach não é um espírito humano. O espírito do Mashiach é o próprio espírito de Elohim. É o espírito de Elohim que repousou e atuou na vida de um homem chamado Yeshua, que é o Mashiach. Então, voltando aqui ao rabino Yitzhak Ginsburg, ele diz que o Mashiach é um sumo sacerdote que está assentado nos céus. E isto é totalmente compatível com o livro de Ivrim, com o livro de Hebreus, capítulos 5 a 8. Se você ler o Sefer Ivrim, o livro de Hebreus, capítulos 5 a 8, você vai verificar que ali está dizendo que Yeshua é um sumo sacerdote celestial. Yeshua é um sumo sacerdote celestial. E aí o rabino Yitzhak Ginsburg, ele diz a mesma coisa que o livro de Hebreus. Ele diz que o Mashiach é o sumo sacerdote celestial que está sentado, obviamente, nos céus. Então, há uma total compatibilidade entre o livro de Hebreus e esta lição deste rabino muito erudito chamado Yitzhak Ginsburg, que é um dos rabinos mais famosos de Israel. Então, percebam que tudo que eu estou falando, eu não citei nenhuma fonte cristã.
tudo que eu estou falando são fontes judaicas. Às vezes há pessoas que pegam o que eu estou falando e acham: ah, Tzadok, você está pregando o cristianismo. Percebam que eu não citei nada de cristianismo, eu estou pegando tão somente literatura rabínica. Tanto é que, por exemplo, esse rabino que eu acabei de citar agora, Yitzhak Ginsburg, que diz que o Mashiach é o sumo sacerdote celestial, esse rabino é um rabino ortodoxo e ele é um dos líderes do Chabad lá em Israel. É um líder proeminente em Israel. Então, vejam que eu estou citando rabinos. Conclusão. Tanto o Midrash quanto o rabino Ovadia Sforno, eles dizem que o Salmo 110 se refere ao Mashiach. Por sua vez, o Zohar concorda com esta posição e diz ainda que o Salmo 110 se refere aos degraus do Eterno, que são manifestações do mesmo Eterno. Ou seja, o meu Senhor do Salmo 110:1 é uma das manifestações do Eterno, e nós vimos que este meu Senhor é o Mashiach. Então o Mashiach, vejam, isso é uma questão de lógica elementar. Qualquer criança consegue ter esse raciocínio lógico. Vejam, o meu Senhor, do Salmo 110, verso 1, de acordo com o Zohar, é um degrau. Este degrau é uma manifestação do Eterno. E este Senhor também é o Mashiach, de acordo com o Midrash e o Ovadia Sforno. Então, se o meu Senhor é o degrau é uma manifestação do Eterno, e o meu Senhor é o Mashiach, consequentemente o Mashiach é uma manifestação do Eterno. Isso daí é uma questão de lógica pura. Qualquer criança consegue fazer esta inferência pelos princípios clássicos da lógica, que qualquer criança que estudou em um bom colégio sabe disso. Bem, vejam, então, de acordo com o Salmo 110, de acordo com toda essa literatura rabínica que eu citei, o Salmo 110 é uma referência ao Mashiach, e o Mashiach, ele é uma manifestação do Eterno. E esta é a razão pela qual a Peshita em aramaico, ela traz uma revelação surpreendente no texto de Matitiarro, Mateus, capítulo 22. Eu vou ler Mateus 22, Peshita, eu vou ler os versos 41 a 46. Essa versão que eu vou ler agora não existe, porque a tradução que eu fiz é uma tradução integral da Peshita que eu fiz, que ela não foi publicada ainda, e ela é usada exclusivamente pelos alunos do Beit Midrash Bnei Or, instituição na qual eu leciono. Então, eu vou ler aqui essa versão. Está escrito, verso 41, Mateus 22, vou ler do 41 ao 46. Enquanto os perushim estavam reunidos, Yeshua perguntou-lhes e disse: o que vocês dizem a respeito do Mashiach? De quem ele é filho? Disseram-lhe: filho de David. Disse-lhes: então, como é que David, pela Ruach, lhe chama o Eterno? O chama, aqui na minha tradução botei YHWH, ou seja, repetindo, como é que Davi, pela Ruach, o chama de Adonai, de Eterno? Pois ele disse, verso 44, o Eterno disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
verso 45. Portanto, se Davi lhe chama de YHWH, ou seja, se Davi lhe chama de Hashem, de eterno, como ele é seu filho? Verso 46. E nenhum homem era capaz de lhe dar uma resposta, e nenhum homem ousou questioná-lo novamente a partir daquele dia. Retornando, o verso 45, gente, está dizendo Yeshua, o nosso Mashiach, ele diz que Davi, o rei Davi, chamou o Mashiach de eterno, porque aqui está a palavra aramaica Mariá, de acordo com a pronúncia oriental, ou Mariá, ou, de acordo com a pronúncia ocidental, Morió, que significa o tetragrama. Em aramaico, a Peshita Tanar não usa o tetragrama. No Tanar, o tetragrama aparece aproximadamente 7.000 vezes. E a Peshita Tanar em aramaico, ela substitui o tetragrama quase 7.000 vezes pela palavra Mariá, pronúncia aramaica oriental, ou Morió, pronúncia aramaica ocidental, que significa Yud Re Vav Re, significa o tetragrama. Então aqui no verso 45, o Yeshua está dizendo que David Hameler, que o rei Davi, chamou o Mashiach de eterno. E daí Yeshua diz, a conclusão é, se o Mashiach é o eterno, como que o Mashiach é filho de Davi? Entenderam a lógica? Gente, isso só no aramaico você consegue pegar a esperteza de Yeshua. Por isso que o verso 46 diz que ninguém pôde dar resposta a Yeshua. Todo mundo ficou de boca calada, porque Yeshua pegou eles usando uma lógica de um pensamento semita. Aqui, em caso, na Peshita, um pensamento aramaico, porque o rei Davi chamou, em aramaico seria Mariá ou Morió, depende se a pronúncia é oriental ou ocidental. Então Yeshua quis dizer, se o rei Davi chamou o Mashiach de eterno, como que o rei Davi pode ser pai dele? Não é? Como que o rei Davi, como que o Mashiach será filho de Davi? Repito, como o Mashiach será filho de Davi se o Mashiach é o eterno? Está aqui, Mariá ou Morió. E depois vai ter um shiur que eu vou analisar. Vai ser uma aula inteira só sobre o significado de Mariá ou Morió. Aí eu vou trazer vários dicionários para provar tudo o que eu estou dizendo. Conclusão. O Midrash e o Rabino Sforno afirmam que o Salmo 110 se refere ao Mashiach. E Yeshua se valeu de tal texto, o Salmo 110, para se proclamar Mashiach. E se não bastasse, o Targum identifica a palavra Senhor, do Salmo 110, versos 1 e 5, a palavra Senhor, como sendo a presença do Eterno, como se fosse a Shekhinah. E o Zohar chama esta presença de degrau. E diz o Zohar que este degrau é uma das formas de manifestação do Eterno. Consequentemente, nós temos a seguinte equação. Senhor, Salmo 110, 1, é igual a Mashiach, que é igual ao degrau, que é igual à manifestação do Eterno. E é por todos estes motivos que o Mashiach, Yeshua,
em Mateus 22, 45, em aramaico, ele disse que o Mashiach, isso é Yeshua, Yeshua disse que o Mashiach é o eterno. É uma, obviamente, emanação do eterno. A Peshita deixa isso de forma muito clara e contundente em aramaico. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês e que nós continuaremos esse shiur em uma quarta parte. Que o Eterno abençoe e guarde, dotando todos vocês de sabedoria, de entendimento, de discernimento e que a luz do Mashiach possa brilhar no coração de todos vocês, que todos nós possamos externar o nosso grande amor pelo Mashiach, porque o Mashiach não é um ser qualquer, o Mashiach não é um segundo, ele não é um ser rebaixado, não é uma figura dispensável, não. O Mashiach, ele é essencial, porque o Mashiach é um dos degraus do Eterno. Ele é uma das formas pelas quais o Eterno se manifesta no mundo existente. Como disse o Rabino Yitzhak Ginsburg, líder do Rabad em Israel, Mashiach Ebna é o filho de A, o filho de Elohim. Ele é uma das Sefirot, ou seja, ele é uma das manifestações do Eterno no mundo existente. Que o Eterno fique com todos vocês. Até o próximo shiur. Amém.